Mudanças de estado físico. Que mudanças são essas? Quais são os estados físicos da matéria? Esse é o tema da nossa aula de hoje. E eu sou a professora Rafaela Lima. Você está vendo aqui, no nosso esquema, a representação dos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. O que diferencia esses estados físicos? Se a gente fazer uma análise aí, um zoom, essas bolinhas aqui representando as moléculas que compõem cada substância. Vamos supor que isso aqui seja água, ou álcool, ou um metal. No estado sólido, essas moléculas elas estão muito unidas. Elas estão unidas, há muita coesão entre elas e não há movimentação entre essas moléculas. Se eu aquecer esse material, um metal ou mesmo um cubo de gelo, receber calor, que é uma energia, elas vão até vibrar. Porém, elas vão vibrar no mesmo lugar. Não há movimentação entre essas moléculas. Já no estado líquido, onde eu aí prosseguir expondo esse material à energia, a agitação de moléculas, a maior agitação de moléculas. Repare que há movimentação. As moléculas elas têm liberdade, então eu consigo colocar o dedo dentro de um copo de água, o que eu não consigo fazer, por exemplo, no gelo. Por que no gelo não vai? Não há espaço. As moléculas estão tão unidas que não há espaço. Agora aqui eu tenho espaço entre essas moléculas e elas estão se movimentando. E esse líquido, ele vai tomar o formato do recipiente que ele está. Quando eu dou mais energia, rola mais transferência de calor para esse líquido, eu chego então no estado gasoso, onde a agitação das moléculas é muito grande, a distância entre elas é tanto, de tal forma que muitas vezes a gente sequer vê. Então eu tenho moléculas unidas, eu tenho moléculas mais dispersas e eu chego no estado gasoso de alta agitação. Então você viu que a gente foi passando, eu fui mudando de estado. Eu fui do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso eu posso voltar para o líquido. Cada etapa dessa ela tem um nome. E são essas que a gente vai ver agora. Quando eu passo então do estado sólido para o estado líquido, repare, eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho mais energia envolvida e eu proporciono maior agitação das moléculas. Do estado sólido para o estado líquido, eu tenho então a fase chamada de fusão. A fusão, a temperatura de fusão, ela vai ser igual em todas as substâncias? De forma nenhuma. Então, para eu colocar, por exemplo, um cubo de gelo, para que ele vá do estado sólido para o estado líquido, a temperatura, o ponto de fusão é a 0 grau. Um metal, uma barra de ferro, vai ser uma outra temperatura. Então, diferentes substâncias, diferentes constituições vão ter um ponto de fusão diferente. Então, para eu passar do sólido para o líquido, vai ser uma temperatura diferente. Do estado líquido para o estado gasoso, eu já tenho, então, a famosa vaporização. Super do nosso cotidiano, você sai aí após um banho, cabelo molhado. O que seca? Está indo do líquido para o gasoso. A gente fala que esse líquido, ele está ganhando calor. Então, as moléculas estão se agitando, a ponto de elas se afastarem tanto que chegam no estado gasoso. E o interessante é ressaltar que a vaporização, ou seja, a passagem do líquido para o gasoso, ela pode ser de 3 formas: a evaporação, a ebulição e a calefação. Qual a diferença? Quando eu falo de evaporação, eu estou falando da passagem do líquido para o gasoso à temperatura ambiente, de uma forma lenta e natural. Agora, quando eu falo de uma ebulição, eu estou falando dessa passagem numa temperatura alta. Então, o tempo ele é reduzido. Quando você coloca uma roupa na corda, você está promovendo aí uma evaporação. É algo lento. Essa água ela vai recebendo o calor do ambiente, vai se desprendendo, as moléculas vão se agitando e vai para o estado gasoso. Na ebulição, então, eu tenho um ponto que varia entre as substâncias. Então, por exemplo, na água, quando chega ali 100 graus, 100 e pouquinho, é a hora que ela está indo do líquido para o gasoso. E a calefação seria mais rápida, quando eu exponho esse estado líquido a uma superfície com uma temperatura muito alta. Então, é muito brusco. Sabe quando você tem aquela chapa quente, uma frigideira, você joga umas gotinhas de água? A água parece que ela nem toca, ela pula ali
chia e evapora. É muito brusco. Tudo é vaporização? Tudo é vaporização. Mas você não vai falar que a sua roupa secou na corda num processo de calefação. Jamais. Tranquila a diferença? Então, a vaporização, evaporação, calefação e a ebulição. Vai ser legal, entendi. Agora, e quando eu tenho, então, esse estado gasoso? Então, no ambiente, elas estão aí super agitadas, mas aí eu baixo a temperatura do ambiente. Por exemplo, isso acontece quando você toma o seu banho quente, então a sua água no estado líquido, a temperatura está alta, aquilo começa a virar gás. E aí esse gás, ele está ali se espalhando naquele recipiente fechado, recipiente é ótimo, naquele cômodo, naquele espaço fechado onde você está tomando o seu banho, e ele vai se depositar, por exemplo, na janela, no vidro, com uma temperatura mais baixa. O que acontece? De gás, ele volta a virar líquido. Aí você fala, está tudo embaçado, está molhado. Sim, no estado gasoso, ele voltou a virar líquido. O nome disso é a liquefação ou condensação. Quem estava com muita agitação de moléculas, reduz a sua agitação, há uma perda de calor. Reparou na seta? Então, enquanto aqui, ó, eu tive um aumento de temperatura, agora eu tenho uma redução de temperatura. Enquanto aqui rolou ganho de calor, a agitação nível master, aqui eu tenho perda de calor. Eu vou ficando menos agitado. Então, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, eu baixo mais essa temperatura, eu coloco num congelador, ou a temperatura do ambiente vai caindo, locais que tem uma temperatura mais baixa. Líquido para o sólido, eu tenho então o processo de solidificação. Formação de gelo no congelador, de gelo até mesmo em ambientes, formação de neve. Eu tenho então do líquido para o sólido, solidificação. Tranquilo? E tem uma outra etapa que é bem interessante, que é a sublimação. A sublimação é uma coisa curiosa, porque a passagem do sólido diretamente para o gasoso não derrete, não vira líquido antes, direto de sólido para gasoso. E reparem, tanto quando vai do sólido direto para o gasoso, quanto inclusive do gasoso para o sólido. Você fala, nossa, que diferente. Pois é. É super comum, super corriqueira? Não. Vou te dar um exemplo bem famoso que é o gelo seco. O gelo seco, ele é utilizado especialmente para pessoas que vendem, por exemplo, picolé na rua, coisas que não podem realmente ficar molhado, não pode derreter. Ele é gelo, está numa temperatura bem baixa, ele está no estado sólido e fica saindo, você olha e está saindo uma fumacinha dele. Ele está indo do sólido diretamente para o gasoso, está rolando uma sublimação. Um outro material que se usa muito em alguns locais para afastar a presença de pequenos insetos em armários e alguns ambientes é a chamada naftalina. A naftalina, se você não conhece, você procura saber, tem um cheiro forte. Você coloca ela lá, bolinhos, sólido. Depois de um tempo ela vai sumindo, ficando pequenininha, não derreteu. Foi do sólido diretamente para o gasoso por sublimação. Então, lembrou as etapas das mudanças de estado físico e os seus estados? Fechamos aqui a nossa aula e até a próxima. Tchau!